Pode começar? Bem, então, que a paz de Deus seja com todos nós e como nós sabemos da grande assertiva de Jesus, né? Quando 2, 3 ou mais se reunirem em seu nome, Ele aí estará no meio deles. E nós sabemos que a equipe espiritual é também assistência espiritual, aqui também afluiu, porque a casa espírita, ela é um tabernáculo, é um templo, uma escola, educandário, é um hospital. Então, nunca cessa a atividade na casa espírita. Então, vamos rogar a Deus, né, a sua proteção infinita, o seu amparo seguro, para o bom êxito de mais esse empreendimento na manhã de hoje, sob a égide amorável do nosso patrono João Batista. Então, do livro Pão Nosso, Psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 109 é 3 imperativos. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Jesus no registro de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pedi, buscai, batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado das lutas e débitos das experiências terrestres, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço coletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo, estabelecendo o roteiro edificante. É chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade. É muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista,
Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, vamos na nossa prece. Em primeiro lugar, queremos tributar a Deus, nosso Pai e Criador, o nosso eterno louvor pela dádiva sublime da vida. Agradecê-lo também por mais um dia acrescentado à nossa existência na Terra. E também, Pai, nesse momento, nós te rogamos, à luz do conhecimento das tuas leis, para nortear-nos com segurança, com equilíbrio, dentro da ordem da disciplina. Mas também, Pai amantíssimo, diante do grande flagelo que vem afligindo a humanidade terrestre. E como nós sabemos, Pai, que todo esse contexto ainda faz parte de um planeta de provas e expiações. Mas mesmo assim, nesse momento, nós te rogamos as tuas bênçãos, a tua clemência e a sua misericórdia, no sentido de iluminar, amparar todos os dirigentes e governantes de todos os povos da terra e também do nosso Brasil. E assim, Pai, em teu nome, em nome do teu amado Filho Jesus, pedimos a permissão para darmos início ao estudo desta manhã, que é concernente ao casamento. Então, nós vamos recorrer ao livro Vida e Sexo do nosso irmão Chico Xavier, que é o capítulo 7, intitulado Casamento. É a pergunta 695 do Livro dos Espíritos. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Então nós sabemos, que a lei natural, a lei da natureza, a lei divina, é uma lei sublime, porque foi uma lei instituída pelo soberano poder do nosso Pai Celestial. Então nós sabemos, por que o Allan Kardec, ele inquire da espiritualidade, se o casamento, se ele é contrário à lei da natureza, isto é, a lei natural, a lei divina, a lei de Deus. E os mentores espirituais, então, como não poderia deixar de ser, porque eles são os porta-vozes do Mestre, para que as luzes do Consolador, pudessem chegar à humanidade para ajudar no nosso progresso. E eles então responderam: é um progresso na marcha da humanidade. Então, nós observamos por que a união de dois seres obedece uma lei divina, uma lei de Deus, uma lei natural. Porque é através dessa união que se vai desenvolvendo a nossa civilização, a nossa sociedade, vai se operando também
o progresso entre os seres humanos, a fraternidade, a solidariedade. E nós vamos observar na orientação do nosso Emmanuel, quando ele nos mostra, né, a responsabilidade que cada membro do núcleo familiar passa a assumir perante a sabedoria do Criador. E quando nós, passamos a estudar o Espiritismo, analisar seus ensinamentos e procuramos sentir a sublimidade desses ensinamentos, nós vamos observando por que nós conscientemente vamos nos procurando nos integrarmos na lei natural. Isto é, conscientemente, incondicionalmente. Porque nós vamos melhor percebendo, a sabedoria do nosso Criador, a ação providencial do Criador, embora o Espiritismo até nos ensina. Por que nós ainda não podemos compreender a natureza íntima de Deus, nos dando um esclarecimento tão lógico, tão positivo, tão objetivo, de nós passarmos a reconhecermos a nossa pequenez, a nossa incipiência, o nosso estágio ainda de seres que ainda estamos mais próximo do ponto de partida, que é o estado primitivo, porque ainda os espíritos que ainda temos que passar por prova, por expiações, e nós sabemos que, embora o espírito ele já tenha um certo desenvolvimento da inteligência, mas ele ainda, embora ele já tendo aquela ideia, aquele sentimento inato de Deus, só que ele ainda não consegue compreender Deus e sentir Deus ainda, porque nesse estágio nós ainda sofremos a predominância da matéria sobre nós. Por isso que todos esses processos que a vida nos oferece, que visa nos proporcionar o nosso crescimento, nós observamos tanto desajuste, desarmonia, lutas, incompreensões, mesmo dentro das organizações do matrimônio. Vamos ver o comentário aqui do nosso querido evangelizador Emmanuel. O casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma na outra no campo da assistência mútua. Então, te vê, a responsabilidade, mas também o valor desta união para nós aprendermos a sermos solidários, a sermos fraternos, nós aprendemos a respeitar o nosso semelhante, nós aprendemos a sermos tolerantes uns com os outros. Porque, como nós já sabemos que nós somos aprendizes no grande livro da vida, ora, essas uniões, elas ainda não podem estar em perfeita comunhão dentro daquilo que estabelece a lei natural, a lei de amor, de justiça e de caridade. Mas faz parte do aprendizado, e até lembramos quando Jesus convocando Simão Pedro para abrir no seu lar, no livro Jesus do Lar, no primeiro capítulo, culto cristão no lar. E Jesus dizia para o Pedro: assim, Pedro, como o Pai nos dá o trigo, o alimento para o pão da nossa mesa, também, Pedro, nós não podemos deixar de erguer no nosso próprio lar e buscar a mensagem da luz divina, da luz espiritual. E ele então estava mostrando ao Pedro e dizia
que a casa do homem, Pedro, é a grande exportadora de caracteres para a humanidade. E ele dizia, por isso, o lar, Pedro, é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. Então, para nos mostrar, não é, como todos os departamentos que existem no universo, eles têm como finalidade ajudar no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, no nosso aprimoramento, na nossa, né, maturidade espiritual. Então, por isso que ele mostra aqui, né, a necessidade, né, da vivência pela qual duas criaturas se confiam uma na outra. E, naturalmente, ele até vai nos mostrar na sequência que quando uma criatura ela se desvia, ela age ilicitamente, com irresponsabilidade, ela pode causar grande transtorno no companheiro ou na companheira. E quando isso ocorre, aquele que causou aquele dano, ele vai ter que responder perante a lei divina pelo desequilíbrio daquela criatura, tanto faz ser da parte do esposo ou da esposa. É para nós observarmos, né? Por que Jesus, né, ele como nosso guia, modelo, nosso mestre, ele veio nos legar a grande lição do Evangelho da Boa Nova. Esta união reflete as leis divinas, que permite seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa. Então, é para a gente ver, né, por que muitas das vezes nós falimos nesse compromisso na intimidade do lar. Quantas vezes nós adiamos as realizações. Mas como é um compromisso que nós assumimos no mundo espiritual, na espiritualidade, antes da nossa reencarnação. Então, nós vamos observar que, como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos, né, quebrar o compromisso assumido na espiritualidade. Só que a doutrina nos ensina que aquele compromisso, aquele problema, fica guardando. Veja só, porque Jesus não disse que o pecador ele é escravo do pecado. O criminoso é escravo do crime. Porque, como a Joana de Ângeles também, ela nos informa, né, que a consciência não nos perdoa. A consciência não perdoa. E Jesus dizia para o João, que ele estava com as dúvidas, né, lá no livro Boa Nova, né, e Jesus dizia, João, as dúvidas que estão te apoquentando, porque você não percebeu ainda que cada criatura tem um santuário na própria alma, onde o amor e a sabedoria do Pai se manifesta através das vozes da consciência. Estão nos mostrando quanto, né, Deus ele é infinitamente sábio, justo, magnânimo, misericordioso, para nós observarmos, né, que ninguém está destituído da bênção de Deus, da graça de Deus. Nós até podemos, né, por ignorância ou rebeldia, transgredirmos a lei. Mas, como Jesus afirmou, né, e o Espiritismo nos ensina que a lei é imutável. Então, hoje nós sabemos que Deus não castiga, não condena, não pune, mas e a lei? Que ninguém pode transgredir a lei natural sem necessidade, né, de reajustar com ela. Por isso que Jesus disse, não saireis da prisão enquanto não pagardes até o último centil. Por isso que ele diz, né, que esta união reflete as leis divinas, que permite seja dado um esposo para uma esposa.
Mas é por isso que quando nós, né, recorremos às obras do André Luiz, né, ele mostra para nós, né, como é a estrutura, a organização do mundo espiritual, onde tudo é programado, tudo é ajustado, tudo é instituído no mundo espiritual. Quem vai ser o esposo, quem vai ser a esposa, quem vai ser os filhos, veja só. É para nós observarmos, né, é a organização que existe no universo. E, paulatinamente, nós vamos aos poucos percebendo melhor a grandeza da obra do Pai. E isso vai nos auxiliando, nos ajudando no sentido de nós tomarmos cuidado com aquilo que a gente pensa, fala e faz. Porque Jesus estava mostrando a Simão Pedro que tudo aquilo, Pedro, que o homem pensa, fala e faz, ele está semeando. Porque todos nós, né, utilizamos o campo da vida, que é a propriedade de Deus. Veja só. Veja como nós temos que ter cuidado, né, com aquilo que a gente pensa, fala e faz. Porque Jesus disse que é a semeadora. E depois que semearmos, né, ele disse a colheita é obrigatória. Por isso que nós aprendemos com a doutrina espírita, né, que Deus não força, não obriga, Ele não impõe nada a seus filhos, porque Ele quer que, é preciso que cada filho, conscientemente, fazendo uso da razão, ele possa se render diante da sabedoria das suas leis. Já por isso que hoje nós procuramos agir dentro da lei, já não é mais com temor, com medo de ter que resgatar amanhã, não. Porque nós aprendemos, né, que fazer o bem, agir no bem é um simples dever. E a pessoa passa, né, a desfrutar pelo estar cumprindo bem a parte que lhe cabe na obra da criação. Já não é mais com temor que tem que ir para o inferno, para o purgatório, veja só, não. Porque Jesus estava até mostrando a um dos seus discípulos, dizia que tanto o céu quanto o inferno está no íntimo da criatura. Essa união é imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca. Então veja que tem que haver a responsabilidade recíproca, porque foi aquele compromisso que aqueles dois seres assumiram na espiritualidade. Mas nós sabemos, né, que a reencarnação num planeta como o nosso é uma viagem cheia de obstáculos. Por que ela é cheia de obstáculos? Para que o espírito possa ser testado. Para ver se as resoluções que ele tomara no mundo espiritual, ele vai saber como enfrentar os obstáculos, as barreiras, as dificuldades. Se ele, né, vai atender aquele alvitre do Mestre Jesus, né, quando Jesus adverte, olhai, vigiai e orai para não cair em tentações. Porque o espírito que ainda está em provas e expiações, nós ainda temos que passar por testes. Porque é por isso que o Paulo de Tarso, já naquela época, ele dizia que quando nós superamos um obstáculo, devemos nos preparar que depois vamos enfrentar um obstáculo até maior. Porque faz parte do processo do aprendizado. E chegou um ponto que ele chegou até a afirmar para os companheiros, né? E o Paulo dizia assim, que neste mundo, para descobrir e alcançar a sublimidade do reino de Deus, é preciso trabalhar e sofrer incessantemente. Porque é a maneira como o espírito, né, pode alcançar a redenção espiritual. Carregando a cruz dia a dia.
Senão, nós não entenderíamos, né, por que Jesus, o engenheiro sideral, ele veio ao mundo, né, para carregar aquela cruz, para nos ensinar que cada um de nós temos que carregar a nossa cruz, para a nossa redenção, para a nossa libertação espiritual. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca. Então, passa a ver, né, uma responsabilidade mútua entre os nubentes aí. E nós observamos, né, que às vezes os obstáculos são tão terríveis que quando nós vamos lá no livro Os Mensageiros, né, a gente vê o caso do Alfredo e da Ismália. Era um casal que vivia em paz e harmonia. Mas um amigo do Alfredo, naturalmente, né, ele se sentindo atraído pela Ismália, mas vendo que ela não atendia os seus caprichos criminosos, né, ele engendrou, né, calúnias contra ela. E Alfredo ficou desesperado. Ele chegou até a pegar a arma, mas felizmente, né, ele não chegou a cometer o homicídio, mas separou dela, ficou com os filhos e ela teve que ir para a casa dos filhos sofrendo horrivelmente. A gente vê a necessidade da vigilância, porque ainda nós não estamos livres, né, das provas, das tentações, dos arrastamentos. Então, para a gente ver como, né, tem que haver, né, a responsabilidade mútua, como ele diz aqui. De vez que na comunhão sexual, um ser humano se entrega a outro ser humano aí. A gente lembra lá no livro Nosso Lar, quando a dona Laura, conversando com o André Luiz, né, no capítulo 20, né, Noções do Lar, e ela estava passando para o André Luiz, que o André Luiz estava pensando que os lares, a organização do lar, no Nosso Lar, fosse a cópia da terra, aqui do plano físico. E ela procurou orientar e mostrar ao André Luiz que é o contrário. O plano material é uma cópia da organização do plano espiritual, porque tudo é estruturado, é organizado no plano espiritual. Aí que o André Luiz foi entender. Então, e ela então estava mostrando, né, a própria experiência dela, que quando, né, ela desencarnou, ela ainda pensava, né, que ela tinha direito sobre o marido aí. E foi preciso, né, acho que a sua avó materna, né, viesse ao encontro dela, né, para mostrar, não é isso, que ela não era dona do marido. Que aquele que ficar aqui na Terra tem todo o direito de contrair uma segunda núpcia. De repente vê como o apego à matéria não é fácil, como o egoísmo é terrível. E ela então disse, né, que ela recebendo grandes lições de um instrutor da espiritualidade, né, e ele então mostrava, né, que o casamento é como um ângulo reto aí. Em que a mulher é vertical, o homem é a linha horizontal. Para mostrar por que esse ângulo, né, tem que ser bem traçado. Isso é dentro do respeito mútuo, da assistência mútua, da compreensão, do entendimento. Então, por isso que nós observamos, né, por que ainda é difícil aqui no nosso planeta, né, a harmonia perfeita entre os casais. Porque, além dos casamentos de almas afins, às vezes tem os casamentos que são de provação. Veja só, que às vezes aquela criatura que ontem nós contribuímos para o seu desequilíbrio,
Hoje ela vai ser minha esposa difícil, que vai criar problema, dificuldade da minha vida. Aquele cidadão que aquela irmã no passado, né, abusou do sentimento dele, levando ao desequilíbrio, né? Hoje ela vai recebê-lo como aquele marido difícil aí. Mas tudo isso, né, está dentro do contexto, né, ainda de um planeta de provas e expiações. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência. Porque para a gente ver, né, a responsabilidade que nós temos de utilizar todos os dons da vida. Por isso que aqui nesse livro o Emmanuel até diz para nós que o sexo é espírito e vida. Quer dizer, é uma energia divina. Então a gente vê quanto, né, nós precisamos, né, do nosso trabalho de iluminação da nossa consciência, através da evangelização, para nós aprendermos a utilizarmos, né, com respeito todos os patrimônios da vida. E até mesmo o porquê que hoje, né, nós até respeitamos, né, aqueles que ainda, coitados, abusam desse patrimônio sagrado que é o sexo. Porque o Emmanuel desse livro diz, né, que quase todos nós, né, já abusamos realmente. Veja só. Porque ainda é um planeta de provas e expiações e nós passamos tantas experiências, às vezes de posse do poder, da autoridade, e acabamos, né, fizemos muito mau uso também da energia sexual. Como ele diz aqui, ó, estabelecendo problemas kármicos de solução por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Veja só. A gente vê como às vezes nós ficamos cegos pelo orgulho, pelo egoísmo. E achamos que estamos levando vantagem, porque nós estamos ferindo, usurpando o semelhante, fazendo mau uso, né? Abusando do sentimento dele ou dela. Aí. Para a gente ver como não tem como ninguém enganar a lei natural. Eu estava até lendo um texto do livro Memória do Suicida, né? É um caso de um cidadão, né? Ele era casado, tinha filhos, e ele arrumou um compromisso fora do lar, e quando aquela criatura não quis mais saber dele, ele ficou desesperado. O que ele fez? Ele assassinou aquela criatura e também se suicidou. Veja, como ele diz aqui, né? Quando a pessoa não está usando bem a energia sexual, veja só. Ele não estava respeitando o compromisso do lar aí, com a esposa, com os filhos. E chegou ao ponto, né, de assassinar a amante e depois se suicidar. Então, a gente vê, isso aí serve de ensinamento para nós. Para nós observarmos, né, por que Jesus afirmou, né, para o Pedro: Simão, você vai aprender ainda hoje que o homem da terra ele é mais frágil do que perverso. Veja só, mais fraco do que mal. Porque a pessoa cega pelo orgulho e egoísmo, ele não percebe que ferindo o outro, ultrajando o outro, ele está ferindo a si mesmo, porque ele está assumindo o compromisso perante a lei de causa e efeito, ação e reação. E tanto que estava mostrando lá, né,
que quando o cidadão se preparou lá na espiritualidade para reencarnar, ele teria que vir agora reencarnar, né? Tudo mutilado, todo aleijado aí. Estava até difícil para arrumar quem podia ser a mãe dele. E os mentores, né, conversando com duas mulheres muito simples, né, para ver se elas queriam, né, receber aquele cidadão como filho, que ele vinha todo mutilado, elas logo recusaram. Mas o que o mentor fez? Fez uma regressão de memória com aquelas duas criaturas. Aí elas foram ver o abuso que elas tiveram no passado, quando tiveram poder, autoridade, riqueza, elas também abusaram aí. Agora estavam na prova da pobreza. Aí quando os mentores mostraram a ela como elas estavam comprometidas com a lei natural, aí que elas foram aceitar de receber aquele irmão que vinha todo aleijado, mutilado como filho. Aí. A gente vê por que Jesus falou, né? O pecador ele é escravo do pecado. Não saireis da prisão enquanto não pagardes até o último centil. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Mas veja, para nós chegarmos a esses planos superiores, só quando nós vencemos as nossas provas. Quando nós conseguimos, né, vencermos as nossas provas e atingirmos, né, o equilíbrio necessário para podermos, né, ou habitar o mundo superior ou contribuir para que o nosso planeta amanhã ele se torne um mundo ditoso, um mundo feliz. Por isso que Jesus falou, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, nos mostrando, né, que ninguém pode atirar a primeira pedra. Na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio. Veja só. Então, para a gente ver, né, que nós não podemos desesperar, mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos conflitos, que ainda, né, esse concerto de incompreensões que ainda observamos no nosso mundo. Que quem é espírita tem que encarar isso com coragem e fazemos a nossa parte. Porque nós sabemos, né, que o progresso tem que ser realizado pelo nosso esforço. E quanto mais nós que já sabemos, né, quanto nós estamos, né, comprometidos com o planeta. Nós que, como o Emmanuel diz, né, que somos os médios hoje espírita, e ele diz que nós no passado abusamos do poder, da autoridade, da riqueza. E às vezes, mesmo nós como espírita, se nós não tivermos cuidado, nós começamos a condenar o governador, o presidente, o senador, o deputado, veja só, esquecendo que o Emmanuel diz que nós já abusamos do poder, da autoridade, da riqueza. Veja como é que a gente tem que ter cuidado de não condenar ninguém, de não julgar ninguém. Por isso que Allan Kardec afirma que o espírita tem o dever de ser indulgente sempre com os erros dos semelhantes. Porque o espírita sabe que assim como uma criança se corrige dos seus defeitos quando atinge a maioridade, também o homem ignorante, o homem rebelde, né, ele também ao longo da reencarnação vai se depurar. Dizer, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais,
Então, mostrando, né, que já mesmo no nosso planeta, embora sejam de provas e expiações, existem criaturas, né, que já vivem, né, numa união harmoniosa. Mas para que eles pudessem, né, chegar a essa realização, quantas reencarnações, né, eles tiveram que reencarnar juntos? Para, né, um aprender a ir suportando o outro. Que muitas das vezes a criatura, os matrimônios, eles se repetem. A gente não viu o caso da dona Laura, né? Falando para o André Luiz, que o esposo dela já estava reencarnado, né? E ela tinha que se preparar para reencarnar novamente com ele aí. Veja a necessidade, né, desse reencontro permanente, né, desta luta íntima daqueles dois corações. Porque é só através do trabalho, do esforço, da renúncia, do sacrifício, que o espírito pode ir se depurando. Acontece, no entanto, continua aqui o Emmanuel falando para a gente, que milhões de almas detidas na evolução primária. Então, veja como nós, quando somos espírita, a gente tem que respeitar os limites de cada um, a condição de cada um. O indivíduo pode estar fazendo o que eu vou, o espírita, a gente tem o dever de saber olhar e saber que aquilo é passageiro. Que amanhã a lei da vida vai chamar aqueles nossos irmãos para o reajuste. Então, por isso que a caridade, né, também não requer a indulgência com as imperfeições do próximo. Veja só. E não é a norma, a base fundamental da doutrina espírita, não é fora da caridade não há salvação. Então a gente vê como o Espiritismo, né, ele dilata o nosso entendimento. Para nós, né, aprendermos, né, a respeitar incondicionalmente o nosso semelhante, da mesma forma que nos leva também, como a Joana nos ensina, que às vezes eu preciso ter paciência comigo. Porque quando eu cometo qualquer engano, qualquer erro, eu tenho que reconhecer que eu ainda sou aprendiz. Então ela diz que nós temos que perdoar os outros e nos perdoarmos também, veja só. Porque nós não somos aprendizes, veja só. Está na hora? Jazem no planeta arraigados adeptos escrabosos perante a lei de causa e efeito. Então, mostra, né, aqueles casamentos de luta, de dificuldade, desatino, veja só. Porque é a situação que aqueles espíritos criaram. E eles, então, precisam enfrentar aquela luta para tentar se reabilitar, se redimir, se auxiliar e se ajudar mutuamente. Não é fácil. A gente sabe que a luta não é fácil. Porque às vezes, né, o indivíduo, né, comete o homicídio no próprio lar, veja só. Inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso. Exigem severos estatutos do homem para a regulação de trocas sexuais que lhes diz respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. A gente vê, né, que existem também as leis humanas, que, de alguma forma, né, também, né, ela também age, né,
diante, né, de certos comportamentos, né, do ser humano. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, aí, portadores de entendimento verde para os temas do amor. Então ele está dizendo aqui, né, quantos que, né, coitados que ainda, né, não compreenderam, não perceberam, não sentiram ainda, né, a grandiosidade do amor. Porque o espírito ainda, ele está muito preso ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, à prepotência, o personalismo, né? Ele ainda dá expansão às coisas materiais. É um estágio que a gente tem que saber, entender os limites daquela criatura. Só que a lei, ela é imutável. Porque quando o ser ele entra de posse do livre-arbítrio, pelo desenvolvimento da inteligência, como a lei de Deus está na nossa consciência, nós temos que saber distinguir aquilo que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Mas às vezes, né, o orgulho fala mais alto, a ambição fala mais alto. Aí. E isso não vai tirar a responsabilidade da criatura. Porque a criatura já tem o livre-arbítrio, já tem a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Porque quando alguém lhe prejudica, ele não se revolta. E como é que ele está prejudicando, causando dano, prejuízo ao semelhante aí? Determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes aí. Determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes aí, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelos beneplásticos da lei humana. Quer dizer, como o planeta é de provas e expiações, por isso que ele está mostrando aqui. Que ainda são milhões de criaturas, né, na luta de regeneração, de reajuste, para tentar a reabilitação, e às vezes o espírito, coitado, não consegue ter a vigilância e acaba incorrendo, né, nas mesmas faltas de ontem. Mas como a lei é imutável, e o indivíduo vai se complicando de tal maneira que depois ele já não vai poder mais, né, vir gozar de todas as suas potencialidades do corpo físico. Aí ele tem que vir cego, coxo, aleijado, mutilado aí. Porque com esse conhecimento, isso nos leva a que, quando nós vamos lá no Vicente Moretti visitar aquelas crianças, então nós oramos, fazemos uma prece para aquelas criaturas, mas nós sabemos que, no momento, aquele processo é o melhor para aqueles nossos irmãos, para nossas irmãs. Porque Deus é amor. Por isso que Deus não castiga, não condena, não pune. Jesus estava mostrando ao discípulo, né? Ele dizia que Deus não vai descer do seu plano de sabedoria e de luz para punir os seus filhos. Porque, então ele estava mostrando, né, que tudo é de acordo com a semeadura. Nós temos toda a liberdade de semear, mas a colheita, ela tem que ser obrigatória. O aspecto de ligações francamente expiatórias aí, com base no sofrimento purificador. Então, por isso que o Espiritismo, ele nos ensina a entender que aquele sofrimento, por mais doloroso que aquela criatura, aquele irmão, aquela irmã está passando, no momento, é o melhor remédio que aquela criatura precisa.
E isso, então, nos dá um conforto muito grande, porque nós vamos vibrar em benefício daquela pessoa, porque sabemos que ela precisa daquela experiência dolorosa para se reabilitar. Por isso que Jesus disse, né? Não saireis da prisão enquanto não pagardes até o último centavo. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes dos princípios kármicos aí. Veja, tudo obedece à lei de causa e efeito, ação e reação. A lei é imutável. Então, por isso que Jesus estava mostrando para um dos seus discípulos, lá no capítulo 9 do livro Boa Nova, e Jesus dizia para o Simão Zelote, que era o mais idoso do grupo, Jesus dizia, dizia para ele, dentro do infinito do tempo que é a eternidade, cada encarnação é uma hora de aula no relógio infinito do tempo que é a eternidade. Então Jesus estava mostrando o Simão Zelote, que era o mais idoso, né, que cada encarnação representa uma hora de aula, uma hora de aprendizado. E à medida que hoje que nós estudamos a doutrina espírita, nós percebemos, né, como a existência ela passa rápido. É rápido a existência. Então ele mostra aqui, né, que tudo está alicerçado na lei de causa e efeito, ação e reação, para nos ensinar, nos mostrar que ninguém pode transgredir impunemente a lei natural, a lei divina, a lei de Deus. Está na hora? Sim. Nos quais, né, as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Você vê a beleza da lei natural. E até eu falava, né, do caso da Ismália e do Alfredo no livro Os Mensageiros. E o Alfredo estava até confessando para o Aniceto, André Luiz e o outro companheiro, né, que embora a Ismália habitasse uma esfera superior à dele, ela ainda descia para ajudá-lo lá no posto de socorro, aonde, né, ele tinha que cuidar de centenas, né, de irmãos enfermos aí. Então, a gente vê como aquela união realmente era de alma para alma, né? Ela que estava num plano superior, ela descia para ajudá-lo. E, da mesma forma, né, a mãe do André Luiz aí, que, observando que o seu esposo estava nas regiões de sofrimento, né, ligado às duas criaturas, que ele teve compromisso ilícito aqui na Terra. Aí. E ela, né, na sua renúncia, né, ela ia reencarnar novamente como esposa dele e ia receber aquelas duas criaturas como filhas. Para que o espírito tenha a capacidade de renúncia dessa, tem que estar numa faixa bem elevada. Porque no livro Entre a Terra e o Céu, nós não vemos o caso da Odília, que ela passou, né, a perseguir aquela que estava, né, casada com seu marido, passou a obsediá-la. Ela achava que o lar era dela, que o marido ainda era dela. Até que, com a ajuda, né, da irmã Clara, conseguiu mostrá-la, orientá-la, né, para que ela pudesse, né, se esclarecer. Porque a Zumira, né, ela estava fazendo companhia ao seu marido, mas ali era um casamento de dever.
Porque, às vezes, quando a viúva contrai novo matrimônio, às vezes é um casamento de dever. E uma das vezes, né, aquela criatura que a pessoa tem aquela união mais íntima, às vezes desencarna antes. Mas aquele que ficou, ele pode contrair um novo matrimônio como um casamento de dever. Então a gente vê como, né, essa doutrina ela é esclarecedora. Então vamos agradecer a Deus. É a bênção de mais este dia, quando podemos, Pai amadíssimo, estamos aqui na casa de João Batista, o nosso Centro Espírita Amor e Luz, e nós sabemos, Pai, que a Assembleia dos Desencarnados estão aqui presentes, porque nos lindos casos de Chico Xavier, nos mostra como o Emmanuel diz para o Chico, Chico, não tem nenhum encarnado, mas nós vamos estudar o Evangelho com você, nós vamos aprender o Evangelho. Depois o Chico percebeu que a casa estava lotada da Assembleia dos Desencarnados. E a Casa Espírita, ela é uma oficina permanente de trabalho. Mesmo quando nós, desencarnados, encerramos a nossa atividade, atividades continuam, prosseguem. Então, agradecemos a Deus a bênção desta grande oportunidade aqui estarmos e sabemos, Pai, que muitos desencarnados também vieram comungar conosco das luzes sublimes do Consolador. Paz e luz em nossos corações, e devolvemos a palavra ao nosso companheiro.